Lucas capítulo 18, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Pai, te louvamos pela tua palavra, Senhor, que foi lida nesta casa. E um pouco mais, Senhor, fala conosco. Já tem falado, Senhor, através da palavra introdutória, dos louvores aqui cantados, a palavra de oferta. Senhor Jesus, num sorriso de uma criança, num levantar de umas mãos, num fechar de olhos, numa adoração, o Senhor tem falado das mais diversas maneiras e formas. E nós te pedimos, fala um pouco mais conosco neste momento. Derrama o teu Espírito Santo, que os nossos corações estejam abertos para ouvir a tua voz. Porque é o teu Espírito Santo que ministra, é o teu Espírito que convence, é o teu Espírito Santo que direciona todas as coisas. Por isso, fala com a tua igreja, é o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, quantas vezes nós somos encontrados enfrentando situações difíceis? Quem nunca vivenciou uma situação que você olha e fala assim: não tem mais jeito, não tem mais solução? Quantas vezes nós clamamos a Deus e parece que as respostas não chegam, e nós pedimos: Senhor, nos dá uma resposta, Senhor, mas parece que não vem, parece que não chegam. Quantas vezes, eu vou talvez mais fundo, os nossos lábios, eles até oram, mas o nosso coração já desistiu. A gente ora, mas parece que a gente já não crê mais. Dentro de nós já não há mais uma esperança, dentro de nós já não há uma expectativa. Jesus aqui, ele está contando, ele vai contar uma parábola sobre uma vida de oração. Esse é o intuito da palavra. Jesus aqui, ele vem para ensinar a importância de persistir, a importância de não desanimar, a importância de clamar. Quando Jesus ele ministra aqui essa parábola, a sociedade judaica em si daquela época, ela estava sob o domínio romano. Roma seria o lugar, Roma seria o povo que dominava sobre os judeus. O contexto dessa parábola é um contexto de um povo que enfrentava a opressão política. E não apenas a opressão política, mas também a opressão econômica e também religiosa. Então era um povo que enfrentava a opressão. E eles estavam desesperadamente à espera do Messias. Aquele que, dentro do entendimento deles, resolveria todos esses problemas. Que libertaria o povo judeu do Império Romano, e ele estabeleceria o reino, e esse reino seria um reino duradouro. Mas não está acontecendo isso.
O povo não está entendendo o reino que Jesus está anunciando. E os juízes da época, muitas vezes, eles eram nomeados pelos próprios romanos, ou quando não pelos romanos, pelos líderes religiosos. Então, sempre tinha aquele chamado conchavo: eu escolho esse aqui porque eu gosto dele, porque lá na frente ele pode me ajudar, porque lá na frente eu tenho o poder agora, lá na frente ele pode me ajudar, e a gente se protege. E nem sempre eles agiam com justiça. Quando eles tinham que julgar alguma situação, quando eles tinham que tomar uma posição, nem sempre agiam com justiça. E a figura aqui da viúva representava alguém extremamente vulnerável, extremamente sem proteção social. A viúva representa alguém que não tem uma proteção econômica, ela não tem um fundo de investimento, ela não tem uma aposentadoria para se sustentar, mas lhe é tirado. Ela não tem mais nada a não ser depender totalmente da justiça de Deus, a justiça divina, e da caridade das pessoas, e da bondade das pessoas. E nós vemos aqui uma viúva que Jesus, ele conta, ela não deixou de clamar, ela não deixou de orar, mesmo não encontrando, mesmo não tendo a resposta que tanto ela esperava. Ela está clamando por justiça. E na parábola Jesus mostra que ela insistiu e ela creu contra uma impossibilidade, contra algo que não aconteceria. E Deus espera isso de mim, de você. Deus espera que eu e você também tenhamos uma atitude de insistir, uma atitude de crer, de confiar, mesmo quando parece que nada vai acontecer. Então eu quero deixar 3 pontos para nós pensarmos, meditarmos hoje e termos uma ceia abençoada pelo Senhor. E a primeira característica que eu vejo dessa viúva é a persistência. Ela insiste, ela não para. Ela sabe quem é o juiz, ela conhece quem é o juiz, sabe qual é a sua fama, mas ela também sabe que ela não tem uma outra forma de se não for por não é apenas um ritual religioso, mas é um canal de comunicação com Deus. Se aquela mulher, se nós colocarmos naquela parábola, se ela não falasse com o juiz, se ela não insistisse com o juiz, ela não teria um canal de comunicação com o juiz. Está entendendo? Então ela está insistindo, ela vai lá, ela fala com ele, ela pede a ele justiça, e sem perceber, ela começa a se relacionar com ele. Onde ninguém se relacionava com ele, ela está se relacionando, apesar de clamar por justiça. Mas ela vai lá, ela deve falar alguma coisa: por favor, me ajude. Então, quando nós trazemos para o reino, quando nós trazemos para o espiritual, a oração não é apenas um ato religioso que você faz, não é apenas você falar algumas palavras que alguém te ensinou para você repetir, mas a oração é um diálogo com Deus. A oração é um canal de comunicação extremamente importante com Deus, e hoje nós temos este canal. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o canal. O problema é que muitas vezes a religião, ela coloca aquelas pessoas que vão te cobrar o imposto. Então você tem que ir até uma pessoa, falar com ela para ela te direcionar, quando Jesus já nos deu o livre acesso. Ele já pagou um alto preço na cruz do Calvário, ele já morreu, o véu do templo se rasgou.
E Jesus, Ele estabeleceu uma comunicação que nós temos direto com o Pai, um relacionamento que nós podemos ter diretamente com Ele, e não precisamos passar pelo pedágio, porque Jesus já abriu o caminho para as nossas vidas. Aquela viúva então, ela é persistente. O fato, como eu disse, do juiz não ser temente a Deus, não impede ela de continuar insistindo por sua causa, não impede ela de insistir. Nós muitas vezes somos assim. Nós temos nos tornado uma geração que não insiste mais. Ah, quem é o chefe? Ah, é o fulano, então esquece. Ah, quem a pessoa é tal? Ah, não, então deixa. Aquele lá não vou conseguir nada. Aquele lá não vai ter mais jeito. Aquele lá vai dizer ou não. Nós nos tornamos uma geração que olhamos muito mais os obstáculos do que olhamos ao Deus que nós servimos. Nós olhamos muito mais os problemas do que nas possibilidades de crescimento, nas possibilidades de vitória. Mas aquela viúva não, Jesus conta que ela é perseverante, e ela tem a consciência de que aquela era a sua única opção. Se ela queria ter uma sobrevida, ela precisava que o juiz fizesse justiça para ela. Entenda algo nessa noite: a persistência é uma demonstração de fé. A persistência é uma demonstração. Confia que vai chegar, você confia que vai acontecer, e aquela viúva, ela insiste. Quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós falamos com Ele, a nossa oração é uma expressão de fé e de dependência, é de reconhecimento que nós dependemos dEle sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. E nós precisamos começar a desenvolver uma vida de oração com Deus. Nós precisamos verdadeiramente desenvolvermos uma vida de oração, porque isso vai nos dizer para a nossa carne que quem manda é o Senhor, de que Ele é o Senhor de tudo, de que Jesus Ele é o Rei, e que não é a nossa vontade, mas é a vontade dEle, é a nossa dependência. Eu dependo do Senhor. Se o Senhor não disser para onde eu vou, então eu não vou. É como uma criança. A criança não consegue andar à frente, ela não pode andar à frente porque ela não sabe para onde ela está indo. Mas o pai sabe. O pai sabe para onde vai. O pai sabe aonde vai chegar, aonde está nos levando. E nós precisamos desenvolver esse nível de confiança com o Senhor. E nós só vamos desenvolver com a oração. É interessante que ontem, quando nós saímos e nós estávamos voltando, e eu voltei por um caminho diferente, a minha filha perguntou para mim: pai, você sabe aonde você está indo? Eu falei assim: lógico que o pai sabe. Onde você acha que a gente está indo? Estamos indo para casa. Mas esse, porque para ela aquele caminho é diferente. Então ela questionou. Mas no final ela se acalmou, porque ela sabe para onde nós estamos indo. E ela falou, quando ela achou que estava indo por um caminho diferente, ela perguntou: esse é o nosso relacionamento com Deus? Nós precisamos falar com Ele. Jesus é esse o caminho, Deus é esta a direção. O nosso problema às vezes é que nós achamos que nós não precisamos dele, que a gente pode ir ao caminho diferente, mas vamos ver o que vai acontecer. Se der um problema aí eu grito, quando nós deveríamos pedir o auxílio do Pai o tempo inteiro. A palavra mesmo diz, nós deveríamos falar: se Deus quiser. Se Ele quiser, porque demonstra controle. Ele tem o controle das nossas vidas. A oração é uma expressão de fé e dependência. É reconhecer, somos dele. Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe
e que recompensa aqueles que o buscam. Então, você tem que orar a Deus, e você tem que crer, porque se você não crê, você não recebe, você não agrada a Deus. Então muitas vezes a nossa oração é uma oração de talvez, falaram para eu orar, então eu vou orar, mas eu nem acredito. Então como você vai esperar que aconteça alguma coisa? E às vezes a gente fica bravo com Deus, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo, mas você nem colocou a tua fé, você nem acreditou. A gente acredita em tanta coisa, a gente acredita no ser humano que erra com a gente, mas a gente acredita com Deus que não falha nunca, que não erra, que nunca falhou e que jamais falhará. Para se aproximar do Senhor eu preciso crer, e muitas vezes a resposta não vai vir de imediato. Nós precisamos orar, nós precisamos perseverar, nós precisamos insistir. Mas pastor, eu não escuto nada, eu não escuto a voz de Deus. Mas insista, porque vai chegar um momento que você vai começar a se relacionar com Ele. Eu fico imaginando talvez aquela viúva, ela talvez começou a falar a primeira vez com o juiz, e o juiz talvez não deu a mínima para ela, não ouviu, não respondeu uma palavra. Mas ela, eu fico imaginando, talvez dia após dia, ela ia, até que começou a sair alguma coisa, até que ela começou a ouvir alguma coisa. É isso, esse é o relacionamento que Deus espera, que nós insistamos, que a gente continue clamando a Ele, que a gente continue pedindo, continue chamando a Ele. É a oração que continua apesar das circunstâncias. Apesar de não ter acontecido ainda, eu continuo clamando. Apesar de não ter visto ainda, eu continuo buscando a Deus. É a oração que o Senhor espera, que continua chamando. E quando nós insistimos na oração, ela não vai apenas mudar depois das as circunstâncias da nossa vida, mas ela vai transformar na nossa vida, ela vai transformar quem nós somos, porque vamos começar a nem perceber, nós vamos estar nos alinhando com Deus, nós nem vamos notar, é o que eu disse, aquela mulher talvez não percebe, ela vai começar a se relacionar com aquele juiz, e o juiz com ela sem perceber, e olha que ele é iníquo, mas ele vai começar a se relacionar, mesmo sem entender, porque aquela mulher, ela continua insistindo, e ela vai se alinhando com a vontade de Deus. Quando nós insistimos em oração, nós vamos nos alinhando com a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conforme nós vamos nos relacionando com Cristo, nós vamos nos moldando segundo o querer dEle. Por isso nós não precisamos, às vezes a gente se importa muito, se preocupa muito, de falar, você tem que mudar, o ser humano gosta disso, você tem que mudar isso, mudar aquilo. O relacionamento com Deus vai mudando a pessoa, o relacionamento com Cristo vai mudando a pessoa. O nosso problema é muitas vezes a nossa impaciência com aqueles que chegam. A gente já quer que a pessoa mude, que ela já mude tudo, quando o relacionamento, uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, vai fazer com que aquela pessoa, pouco a pouco ela vai mudando. O Senhor começou a boa obra e Ele vai aperfeiçoando ela em nós. Então, quando Ele vai aperfeiçoando, nós vamos mudando o nosso comportamento, nós vamos mudando a forma como nós falamos, nós vamos mudando a forma como nós vamos agindo. Mas isso só se desenvolve se você falar com Deus, se você viver uma vida de oração, se você tiver uma vida de busca ao Senhor. A história, irmãos, da igreja demonstra que grandes avivamentos e transformações foram precedidos por orações persistentes. Jesus, quando Ele sobe aos céus, Ele avisa os discípulos, Ele fala para os discípulos antes: olha, perseverem, fiquem juntos em oração, e virá o Espírito Santo.
Estejam unânimes em oração, clamando. E a Bíblia diz que eles começam a ouvir o que Jesus falara, e eles começam a orar, eles começam a buscar. Talvez no começo eles não entendem, talvez no começo eles não estão entendendo o que eles estão fazendo ali, porque Jesus já não está mais. Mas agora Jesus está ensinando eles a viver uma vida de dependência do Senhor, de relacionamento com Deus. Sabe o que vai acontecer? Um grande avivamento vai vir sobre eles. Atos capítulo 2, nós conhecemos, você conhece essa história. Vai dizer, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Jesus disse para que eles estivessem reunidos, orando, clamando. A resposta viria, mas não viria no mesmo dia que eles clamassem. Eles precisavam perseverar, eles precisavam clamar. E talvez eles clamaram a primeira vez, não aconteceu nada. Eles continuavam orando, talvez seguindo alguns padrões, mas a Bíblia nos mostra que eles continuam unânimes em oração, continuam juntos. Então, quando eles menos esperavam, a Bíblia diz, reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Ei, Deus está falando comigo e com você nessa noite. É tempo da igreja dele começar a orar, é tempo da igreja dele começar a buscar. Talvez você pode falar, pastor, mas eu não estou sentindo nada, eu não estou ouvindo nada, não está acontecendo nada. Mas Deus fala, se você perseverar, quando você menos esperar, o vento de Deus virá sobre a tua vida, a glória de Deus descerá sobre a tua cabeça, e você não vai nem perceber, você vai ser cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente espera tanto, tem que acontecer isso para que eu possa me encher de Deus, tem que acontecer aquilo. Deus fala, ei, começa a orar, começa a clamar a Deus, e Ele vai trazer um avivamento, mas é na persistência, é na insistência. Você pode não perceber, mas você está começando a se relacionar com Deus. Você pode não perceber, mas você está se relacionando com Ele. Quando você menos esperar, Ele vai falar ao teu ouvido. E te prepara, porque você vai se assustar. Eu quero ser profético nessa noite. Deus vai falar com você, e talvez você fale assim, opa, eu estava orando aqui, o que eu estou ouvindo? Deus, Ele quer derramar dons. Deus, Ele quer levantar uma igreja restaurada. Deus quer levantar uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas se você não orar, se você não clamar, se você não abrir a tua boca, como você vai esperar? Como você espera que chegue um avivamento de Deus? Os grandes avivamentos vêm através de uma igreja que ora, de uma igreja que busca, de uma igreja que clama e insiste. Mas o nosso problema é que muitas vezes nós entregamos os pontos. A gente se acostuma, a gente deixa, vai ser assim mesmo. Mas dentro de nós tem que ser gerado um clamor, uma impaciência de falar, Senhor, eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso insistir. Mas a igreja de Cristo parece que tem esquecido isso, e a gente entrega os pontos. E nós chegamos ao segundo ponto dessa ministração. Aquela viúva é alguém que ora. Orar é o que? É falar, irmãos. É falar com Deus. E ela vai todos os dias falar. Ela não só chega lá e mostra a cara dela, e talvez segura uma placa e fala, faz justiça por mim. Ela vai todo dia falar. Mas a gente tem vergonha de falar. Hoje nós estamos tanto na era digital, que nós não queremos falar mais, a gente prefere escrever. A gente não se relaciona mais. A gente tem vergonha de pedir alguma coisa para alguém, porque a gente acha que vai ouvir um não. A gente tem vergonha de falar, quando tudo que a gente tem que fazer é falar, é se expressar. Mas nós não fazemos isso mais. Mas aquela mulher, ela vai todo dia falar. Todo dia ela vai lá falar.
Todos os dias ela bate na porta daquele juiz em busca de uma solução para os seus problemas. Aquele juiz, ele representa o ápice, irmãos, da corrupção, o ápice da indiferença humana, do tipo, eu não estou nem aí, o problema é seu. Hoje, quantas vezes a gente enfrenta esse tipo de situação? Pessoas desesperadas, mas muitas pessoas não estão nem aí, o problema não é meu. A gente não tem mais o sentimento de amor, de amar o próximo como a nós mesmos, porque nós mesmos nos esfriamos, nós não nos relacionamos mais. As pessoas estão perdendo isso. Quando você vai no trem, quando você vai no ônibus, é só olhar quantas pessoas estão no celular, quantas pessoas estão lá o tempo inteiro. Quando você vai caminhando aqui pelas ruas, as pessoas, a maior parte do tempo, elas estão assim, ó. Aí tem acidentes, tem situações, porque as pessoas estão desatentas, elas estão conectadas no mundo virtual, e elas não se relacionam mais. Mas aquela mulher, ela clama Jesus, ela clama aquele juiz, ela não está indiferente, ela está clamando para alguém que deveria defender a justiça, mas está ignorando por completo. No contexto histórico, irmãos, muitos juízes, eles aceitavam o famoso suborno, e eles favoreciam os ricos, favoreciam os poderosos em detrimento dos pobres, dos vulneráveis. Amós capítulo 5, versículo 12 vai dizer assim: pois sei quantas são as suas transgressões, e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno, e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Agora, vejam que o cenário não é muito diferente do cenário que nós vivemos hoje, irmãos. Hoje, talvez se você se manifestar contrário a um pensamento, a uma ideologia, você pode ser condenado. Isso é o que nós temos visto nos últimos tempos, e eu não preciso entrar em pormenores, mas nós sabemos isso. Você se opor significado que você vai ser lacrado, você vai ser talvez enclausurado, você pode ser preso, pode acontecer diversas situações. Sabe por quê? Porque infelizmente muitas pessoas não sabem mais fazer justiça, porque são pessoas compradas. Mas é tempo da igreja de Cristo se levantar em oração. É tempo de nós vivermos a palavra do Senhor e orarmos sem cessar. A Bíblia, a Bíblia deixa clara sobre tantas coisas, a necessidade da oração. Deus, entenda isso, Deus é quem se levanta em defesa dos oprimidos. Salmo capítulo 10, versículo 17, vai dizer assim: tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, tu os reanimas e atendes ao seu clamor, defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Deus é soberano sobre todas as coisas. A persistência da viúva, o clamor incessante, é o que vence a indiferença do juiz. Por isso Jesus fala que nós temos que ser como criança. A criança, quando ela quer uma coisa, o que ela faz? Ela pede. Você fala não, ela pede. Você fala não, ela pede. Ela pede, ela pede. Ela vai ficar o ano inteiro talvez pedindo o que ela quer no Natal, e fica bajulando você, e falando, e falando, e falando, e falando, até ela conseguir aquilo que quer. Nós deixamos isso, nós perdemos essa essência. Nós temos um Pai que cuida das nossas vidas, mas nós não falamos mais com Ele. Nós não oramos mais a Ele, porque nós nos acostumamos com um estilo de vida.
de que vai ser sempre assim, vai ser desse jeito, vai ser tudo igual, vai ser a mesma liturgia, vai ser da mesma forma. Quando Deus fala para você: ei, a liturgia é você. Às vezes a gente fica tão preocupado, porque é tudo tão igual, é tudo do mesmo jeito. Ei, começa a levantar a tua mão e adorar a Deus, começa a orar ao Senhor, começa a incendiar o lugar onde você estiver com a presença do Senhor, e você vai ver que vai ser diferente. Mas o problema é que nós não queremos, nós nos acostumamos, quando nós não deveríamos nos acostumar. Jesus fala para a gente não se acostumar. Precisamos persistir, irmãos. Mesmo diante da rejeição, a viúva não desiste, e ela demonstra uma resiliência que nos desafia, irmãos, a não abandonar a nossa busca. Será que você é uma pessoa resiliente? Será que você é uma pessoa que insiste? Ou será que você é uma pessoa que já está entregando os pontos e dizer: não tem mais jeito? Perceba que aquela viúva, ela não tem mais marido para defendê-la. A viúva estava entre os mais desprotegidos da sociedade. Ela dependia da justiça e da compaixão humana, da justiça de Deus, da compaixão humana. Mas apesar da vulnerabilidade que ela tem, ela se levanta para fazer alguma coisa. Ela não fica sentada com cara de coitadinha, esperando alguma coisa acontecer, mas ela demonstra uma coragem extraordinária, porque ela vai insistir por justiça diante de um juiz injusto. Já viu que interessante? Ela vai pedir justiça para um juiz que é injusto, e ela tem coragem, porque talvez aquele juiz podia falar assim: quer saber de uma coisa? Eu vou te prender aqui, e você vai ficar aqui presa, e você não vai mais me perturbar. Mas ela tem coragem. Aquele homem, aquele juiz, ele não quer saber de homem algum, ele não respeita a Deus nem ao homem, e ele tem autoridade, ele tem poder, então ele pode prender. Mas ainda assim, aquela viúva demonstra uma coragem. Ela insiste. Cada vez ela vai, que ela retorna ao juiz, eu imagino que ela demonstra a sua convicção de que mais cedo ou mais tarde a justiça prevalecerá, porque isso é fé. Eu fui lá, sabe quando você está fazendo download e a tua internet é ruim e fica lá 1%, 2%, 3%, você fica assim: meu Deus, se eu tivesse uma internet rápida eu já tinha baixado tudo. Mas você fica lá olhando para a telinha, esperando pacientemente. Eu fico imaginando essa viúva dessa forma. Ela fica lá: não, hoje eu fui, é 1%, eu vou de novo, no dia seguinte eu volto. E talvez ela volta com um sorriso no rosto e fala: por favor, faça justiça por mim. 2%, não teve uma resposta. No terceiro dia, ela continua com um sorriso no rosto. Seja com 90%, 90 dias, talvez ela vai lá, continua com o mesmo sorriso no rosto. Ela está imaginando: está chegando mais perto, vai chegar, vai acontecer. 91% vai chegar no 91º dia, ela vai chegar, ela vai olhar: opa, o juiz já falou assim: vou pensar. Deus já está movendo alguma coisa. Ela continua insistindo, ela continua crendo, porque ela sabe: eu estou de pé, eu estou de pé, se eu estou de pé, eu ainda posso clamar. É o que Paulo faz. A Bíblia vai dizer que depois de pregar o Evangelho corajosamente, Paulo e Silas, eles vão ser ali açoitados, eles vão ser lançados no cárcere, vão ser jogados, vão ser vigiados, vão ser presos, não apenas por cadeias, mas por correntes. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor. E o segredo da oração é essa: quando você menos espera, de repente o vento impetuoso do Senhor vem, e a Bíblia diz que um terremoto veio sobre aquele lugar, as algemas foram quebradas, as cadeias caíram.
Porque, meu amado, você insistir em oração, você continua no relacionamento com Deus, não importa a circunstância, não importa o problema, você é alguém que ora incessantemente. Mais cedo ou mais tarde, alguma coisa vai acontecer. Aquela viúva não está pedindo, não está fazendo pedidos extravagantes. Ela clama por algo fundamental que todos nós queremos. Todos nós pedimos justiça. Isso nos ensina o que a palavra de Deus vai dizer? Busca primeiro o reino de Deus e e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando você busca o Senhor, quando você clama pela justiça dEle, Ele vai acrescentar. Mas primeiro, o relacionamento com Deus. E Deus está perguntando: onde está o teu relacionamento comigo? O teu relacionamento não é só aqui, o dia que você vem, quando essas portas se abrem, e você fica 2 horas e meia, você louva, ouve uma palavra, e vai embora para a sua casa. Isso não é relacionamento. Tenta fazer um relacionamento com qualquer pessoa assim, não há relacionamento. Mas quando você sai daqui, você sai louvando ao Senhor. Quando você percebe... Eu tive uma experiência diferente essa sexta-feira que antecedeu, essa sexta-feira da vigília. Nós estávamos tomando café e tal, aí acabou a energia. Aí virou aquela guerra, e agora? E o banho? Nós vamos tomar banho? Eu de cara já falei, eu vou tomar banho. Já estava esfriando, eu falei, eu vou aproveitar que o corpo está quente e vou entrar na água gelada. Irmãos, eu fiquei acho que uns 10 minutos tomando banho de água gelada. Aí, aonde eu quero chegar com isso? Aí daqui a pouco meu filho está escutando lá de longe, que eu estou cantando, eu estou louvando a Deus. Aí, depois que eu saio do banho, meu filho vai e fala, pai, você estava com medo, né? Porque a criança, né, ficou tudo escuro, eu vou começar a cantar, vou começar a fazer alguma coisa, porque não vai acontecer nenhum mal. Eu falei, não, filho, eu estava louvando a Deus, porque enquanto eu estava louvando a Deus, eu não senti água fria que batia em mim. Aí eu falei para minha esposa, fiquei 10 minutos tomando banho na água gelada. E é verdade, irmãos, eu tomei banho na água gelada e saí quente ainda. Que Deus é esse? É o relacionamento que a gente tem, irmãos. Eu creio nisso. A gente já contou um testemunho aqui, do Portas Abertas. Eu creio que quando Estevão foi apedrejado, ele não sentiu nada. Porque a intimidade, a comunhão com Deus é tão grande, que você já não sente mais nada, você só vê os céus abertos. Então para mim foi uma experiência gloriosa, irmão, simples, boba, mas eu falei, eu não senti água gelada. Quando eu olhava para o vento que soprava que nem Pedrão, aí às vezes eu sentia. Mas quando eu voltava a louvar, olhava para Jesus de novo, irmãos, acabou tudo. O Senhor espera isso, relacionamento com Ele, olha para Ele, porque quando nós olharmos para Ele, nós não vamos olhar para as coisas que estão à nossa volta, e nós vamos viver a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É a nossa comunhão com o Pai, nós precisamos disso. Agora, quando nós desanimamos na oração, quando você fala, não tenho mais forças para orar, é como se um espaço, um vazio, ficasse vago no mundo espiritual, e consequentemente, a bênção não chega, o milagre não acontece, porque a gente deixa de orar. Deus espera isso. Você vai regando com oração no mundo espiritual, você vai clamando, você vai buscando, você vai chamando a presença de Deus. Mas se você para, se você desiste porque não aconteceu ainda, como muitos fazemos, então não podemos esperar que vai acontecer alguma coisa. No versículo 1, quando Jesus vai falar sobre essa parábola, ele fala assim, disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A palavra grega para esmorecer é ekakel, e significa estar completamente desanimado, exausto, esgotado. Quando Jesus está dizendo isso, é para a gente não desistir,
Ele cita essa parábola para a gente não chegar a esse ponto de estarmos totalmente exaustos. Eu não aguento mais, eu estou completamente desanimado. Por isso, a palavra de Deus também vai dizer, inclusive aos jovens: eu vos escolhi porque sois fortes. Mas o que nós vemos muitas vezes são jovens fracos, porque não oram. Se você não orar, nada vai acontecer, meu querido. Se você não tiver uma vida de oração, não espere que vai acontecer algo sobrenatural, porque não vai. Porque a transformação começa dentro de você. Se você não viver uma vida de oração, você vai perder a coragem mesmo, você vai enfraquecer mesmo. Porque, vamos lá, é engraçado que quando você tem aqueles que já gostam de jogar videogame, não é? E tem a tela para passar, tem as telas para passar. E você tem que ficar lá insistindo, não é? E você talvez fica horas e horas e horas e horas até conseguir passar. Mas antes não acontecia nada. Você tentava. A oração é assim, você vai ter que tentar até você passar para um próximo nível. Você vai insistir. E Deus espera isso de mim e de você. Começa a insistir mais. Começa a clamar mais. Ficou difícil, agora começa a redobrar a tua atenção, a tua oração. Eu vou começar. Mas eu não entendo nada, pastor. Mas eu vou insistir. A oração, irmãos, tem que ser um estilo de vida, não uma emergência. O nosso problema é que a gente quer orar na emergência, quando o negócio está pegando, quando ficou difícil. Mas a oração, ela tem que ser um estilo de vida, é continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer o quê? Orai sem cessar. Então eu não posso parar. Isso indica oração constante, não apenas em momentos isolados. Então eu quero dar um conselho para você: aprenda a disciplina da oração. Quer um exemplo clássico? A Bíblia diz que Daniel orava quantas vezes ao dia? Quantas? Vamos lá, com força. Quantas? Fazer que nem a presbítera, para falar que vocês estavam na aula. 3 vezes, irmãos. Sabe o que está falando isso? Disciplina. Então ele separava: esse horário eu vou orar, esse horário eu vou orar, e esse horário eu vou orar. A gente não é regrado? A gente não tem disciplina? Todo dia toma banho? Só não fala aqueles que não têm essa disciplina, irmão, misericórdia. Mas todo dia a gente toma banho. Todo dia. Se possível, toma até mais. Então é uma disciplina, não é? Se você vai ao trabalho, entra no horário, sai no outro horário, isso é uma disciplina, não é? Então nós temos disciplina. Por que nós não temos disciplina com a oração? Começa a tirar um tempo. Fala assim: esse horário eu vou orar. É a gente se adaptar. É fácil? Não, mas Deus está nos chamando a isso. Deus quer levantar uma igreja forte, mas se nós não tivermos uma disciplina de oração, nós não vamos vencer. A gente não vai alcançar. Sabe, assim como a viúva, ela ia continuamente ao juiz, nós somos chamados a cultivar uma disciplina espiritual, irmãos, de oração, que vai nos manter em comunhão constante com o Pai. Então começa a sair, hoje sai daqui com um propósito. Fala: Senhor, eu vou orar, vou fazer que nem Daniel, 3 vezes ao dia. Vou orar de manhã, vou orar na hora do almoço, porque a hora do almoço eu consigo parar, não consigo? A hora do almoço você para do trabalho. Eu vou orar e à noite eu vou orar. É disciplina. Nós temos que ter essa disciplina, irmãos. É o culto do lar, é disciplina. Para 10 minutos com a tua família, vai orar. É uma disciplina. É você chamar: agora é a hora da oração, agora é a hora de buscar. E se você fizer essa disciplina, eu estou dizendo para você, você vai ver mudança dentro da tua casa. Você quer ver mudança na tua casa? Começa a ter disciplina. Chama a tua igreja, a tua casa para orar. Chama a tua casa para louvar a Deus. Não é você colocar no YouTube e assistir uma pregação, ouvir o louvor. Não, é você chamar: vamos orar, como família, vamos orar, vamos clamar. Deus está chamando isso, irmãos. Mesmo quando não vemos respostas imediatas, a oração persistente nos mantém firmes na fé, crendo que Deus está agindo, mesmo quando a gente não vê.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós cantamos hoje, não pelo que vemos, mas pelo que nós cremos. E por último, eu vou terminar aqui. O Deus justo faz justiça. Versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Depois de ouvir tantas vezes o clamor da viúva, o clamor daquela mulher, o juiz decidiu julgar a causa dela. A insistência dele foi assim: eu não quero mais essa mulher me perturbando. E sabe uma coisa? Eu vou julgar a causa dela porque ela vai sair do meu pé. Então ela consegue a justiça. É assim que acontece conosco. A justiça do Senhor virá. Ela vai chegar. Agora, entenda algo. Existe o tempo da espera. O problema é que nós permitimos que o inimigo ele venha e nos roube no tempo da espera. Todos nós passamos pelo tempo da espera. É angustiante, irmãos. Eu me coloco nessa situação. Eu odeio o tempo da espera. Mas já está melhorando, né? Houve uma situação lá em casa, minha esposa falou assim: olha, está diferente. Eu falei assim: é o tempo da espera. Não posso fazer nada, tem que esperar. É difícil, irmãos. Mas nós precisamos aprender, porque muitas vezes o diabo nos rouba na espera, rouba a nossa paz, rouba a nossa paciência, porque é difícil. O tempo da espera é difícil. Tem que ter calma, tem que ter paciência. A gente muitas vezes não tem. Mas não deixe que o inimigo ele mate a sua fé, a fé que há no seu coração, porque quando está difícil nós começamos motivados, mas quando demora, parece que a gente vai perdendo a motivação. Quando não acontece da forma como nós esperamos, a gente perde a motivação. Mas Deus fala: ei, não perca a motivação, continue remando. Ele falou para você que vai chegar do outro lado, então vai chegar. Vai ter dificuldade, vai ter luta, vai, mas você vai chegar. Agora, Jesus ele estabelece então agora um contraste entre o juiz injusto e o juiz justo, que é Deus, argumentando do menor, o iníquo, para o maior, o Deus justo. Ele fala: se um juiz injusto atende uma viúva persistente, quanto mais um Deus justo não atenderá aos seus filhos. Deus ele atende a mim e a você. Diferentemente do juiz iníquo, nosso Deus é descrito como misericordioso e compassivo. Aqueles que clamam. Salmo 103, verso 13. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus não apenas ouve, irmãos, mas Ele promete responder depressa, mas segundo a perfeita vontade dEle. E essa parte é difícil. Precisamos entender o tempo certo do Senhor. Ele sabe o tempo certo. Ele sabe a hora certa. O pai e a mãe sabe, eu sei qual que é a hora que eu tenho que levar meu filho para a escola. Às vezes o filho fica agoniado para sair, mas o pai sabe a hora certa que tem que sair. Não sabe? Ele sabe. Mas para a criança é extremamente difícil. E quando estou empolgado, então, misericórdia. Costumo dizer lá em casa, agora para minha esposa, a gente fala assim: qualquer coisa que a gente fizer, a gente não fala mais. A gente não fala só no dia, só na hora, porque senão vai virar noite e não dorme, aí a gente também não dorme. A gente fala assim: não, a gente aprendeu a lição, a gente não fala mais. No dia vai ser a surpresa para eles, a gente não avisa. Porque a gente precisa aprender a esperar o tempo certo. Isaías capítulo 30, verso 18 vai dizer: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele espera.
tem o tempo certo. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Porque se você esperar em Deus, irmãos, eu quero dizer para você, vai valer a pena. Se você não pular etapas, vai valer a pena. Se você escolher honrar a Deus sobre todas as coisas, vai valer a pena. Então não pule etapas. Tiago capítulo 5, verso 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. A história bíblica, irmãos, ela demonstra a consistência da promessa de Deus, da fidelidade de Deus em cumprir aquilo que Ele prometeu, mesmo quando parece demorado. Imagina para o Abraão, Deus prometeu, fazer dele uma descendência gigantesca, uma grande nação. Mas o tempo passou, mas nós ainda somos esse cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Para Davi, Deus falou o quê? Que o trono não se apartaria da sua prole. O cumprimento está em Jesus. Ele é o filho de Davi. Mas há um processo. Nós precisamos entender isso, precisamos perseverar, precisamos crer. Jesus, ele conclui a parábola com uma pergunta que ecoa através dos séculos. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Isso é um desafio de Jesus, para que a gente examine a qualidade da nossa fé. Como está a tua fé hoje? A oração perseverante é um dos mais claros indicadores de uma fé autêntica, de uma fé genuína. Agora, a pergunta é: será que nós temos tido essa fé? Será que nós temos tido uma vida de oração? Porque oração é uma demonstração de fé, de confiança, de quem crê independente das circunstâncias. Quando a gente olha para esse texto, Jesus parece sugerir que nos últimos dias a fé genuína seria uma raridade, seria um tesouro precioso. E eu pergunto para vocês hoje: a fé em você, a oração em você, onde você está quando tem as vigílias? Porque a vigília é o momento da oração. Onde você está quando você pode estar pela manhã na oração? Deus está nos chamando hoje a uma noite de mesa, uma noite de relacionamento. E Deus está nos confrontando hoje, gentilmente. Está falando conosco, está ministrando as nossas vidas hoje, para que a gente possa olhar para dentro de nós. Será que quando Ele voltar achará fé na terra? Será que quando Ele voltar, Ele vai ver você e vai falar: vem? Nós somos desafiados hoje a ser o remanescente fiel, irmãos, que mantém viva a chama da oração. Deus está falando hoje: ei, desperta, é tempo de você aprender a necessidade de orar. Não existe essa história, não sei orar. Isso é uma desculpa para você não orar. Porque se você sabe falar, se você consegue falar com pessoas, então você consegue falar com Deus. E Deus está chamando você a um relacionamento com Ele. Porque se você não orar, a sua fé se enfraquece. Se você não viver uma vida regrada, você vai enfraquecer. E naquele grande dia, você vai ficar. A certeza da volta de Cristo, irmãos, deve ser o maior motivo para a gente persistir em oração. Sabe, hoje à tarde, depois do almoço,
Nós estávamos orando pela igreja perseguida, e o Senhor me moveu exatamente a orar por isso. Senhor, talvez nesta terra eles não tenham nenhuma esperança mais. Eles teriam todos os motivos para desistir, os nossos irmãos, porque quando eles escolhem a Cristo, eles têm uma sentença de morte sobre suas cabeças, eles perdem famílias, suas casas são incendiadas, são roubados, mas eles têm uma certeza, uma convicção que ninguém arranca deles, é porque eles sabem que algo está reservado para eles. Deus reservou algo para eles. Vai chegar o grande dia que Ele vai voltar, e eles vão falar: Senhor, eu combati o bom combate, eu guardei, eu encerrei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé, eu mantive uma vida de oração a Ti, eu confiei em Ti até o fim. E Deus está esperando isso da igreja dEle. A maior motivação para você orar não tem que ser para você ganhar um carro, um namorado, uma viagem. O maior motivo para você orar é que o dia Ele vai voltar. E esse é o maior motivo para você orar. Esse é o maior motivo para você buscar Deus, para você se revestir do Senhor. Ele pode te dar todas as coisas, Ele pode, mas isso não tem que mover o teu coração, porque se o teu coração estiver nas coisas, então o teu coração não está no reino de Deus. Precisamos viver uma vida que honre Cristo. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a maior motivação. Nós oramos, irmãos, nós buscamos porque nós aguardamos o nosso Senhor, nós desejamos vê-lo, nós desejamos encontrá-lo. Sabe, então Deus hoje está te chamando, hoje é uma noite de mesa, Deus está te chamando a você realmente ter comunhão com Ele. Ele não pode ser um desconhecido, você não pode ser um desconhecido que senta à mesa, mas Ele hoje te convida a comer com Ele, hoje Ele convida você a cear com Ele. Hoje convém ao Senhor entrar na tua casa e fazer morada. Zaqueu estava ali, ele queria ver a Jesus, ele não conhecia, não tinha relacionamento com Jesus, mas Jesus o viu em cima da árvore e falou assim: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém entrar na tua casa. E a Bíblia diz que Ele abre a sua casa para a salvação. E Deus está falando com você hoje, é tempo de você abrir a sua casa, para que Ele entre, para que Ele more, para que Ele mude a tua história, para que você o deseje. Vamos ficar de pé. Essa parábola, irmãos, ela é muito mais do que uma simples história sobre oração. É um chamado de Deus para uma vida de fé inabalável, de comunhão constante, de confiança no Senhor, de você confiar e falar: Senhor, a tua justiça virá, no tempo certo o Senhor fará. Sabe, assim como a viúva não desistiu, ela insistiu, mesmo diante da indiferença do juiz. Deus está falando: você também é chamado a persistir em oração, a clamar, a buscar mais, mesmo quando as respostas parecem distantes. Que essa palavra reacenda a chama em nós, o desejo por orar ao Senhor, de ser uma igreja vibrante. Entenda isso, você quer um avivamento? Os grandes avivamentos começam quando você ora. Os grandes avivamentos, eles vão surgir quando você abrir a tua boca e orar, quando você estiver num círculo com os teus amigos, com os teus irmãos, com a tua família, com a tua igreja, e você começar a orar de verdade, e clamar, e não se preocupar com quem está do teu lado, e falar: Senhor, eu estou clamando pelo teu avivamento, eu estou clamando pela tua chama, eu estou clamando pelo teu poder. E aí você vai ver que Deus virá sobre a sua vida, e aí você verá que Ele vai te encher com a presença dEle.
Que a gente se levante como um povo que clama dia e noite e dia, que busca a justiça do reino de Deus, e que vive na expectativa da volta dele. E que quando o Filho do Homem voltar, quando Jesus voltar, que Ele encontre em nós uma fé viva, que nós não sejamos essa estatística que estará fraco, sem forças, mas que a nossa fé esteja viva, ativa e persistente, uma fé que move o coração de Deus e transforma o mundo ao nosso redor. Feche os teus olhos, Pai. A Tua palavra tem sido ministrada nessa noite, o Senhor tem nos falado sobre oração, sobre comunhão contigo, sobre fé. Meu Pai, nessa noite visita a Tua igreja, que nós não estejamos, Senhor, inertes, que nós não estejamos, Senhor, catatônicos, parados, sem reação, mas que hoje seja um dia de virada em nossas vidas, que hoje seja um dia, Senhor, em que nós nos posicionamos na Tua presença e dizemos: Pai, nós queremos um relacionamento contigo, nós queremos orar, nós queremos clamar, Senhor, quando a igreja orar, nós queremos ver isso, quando nós abrirmos, Senhor, as nossas bocas, levantarmos a nossa voz em oração, que o fogo do Senhor desça, Senhor, Pai, sobre as vidas, que haja cura, milagre, restauração, que seja o tempo de nós clamarmos por isso, Senhor, e vivermos a Tua palavra, e vivermos os Teus projetos, e vivermos, Senhor, aquilo que Tu tens sobre as nossas vidas. Por isso reacende a chama, Senhor, da oração sobre aqueles que talvez não tenham orado mais. Quantos que aqui estão, Senhor, que talvez, Pai, durante o dia não erguem a voz em oração um só dia, um só momento, uma só hora, mas que hoje, Senhor, seja um marco, que a Tua palavra entre nos corações, e que haja uma disciplina, Senhor. Assim como o Senhor via na viração do dia encontrar com o homem, Senhor, que nós tenhamos o nosso momento de encontro contigo, o nosso momento de comunhão, o nosso momento de relacionamento, o nosso momento de mesa. Por isso, Senhor, sobre a Tua igreja hoje, derrama da Tua glória, derrama, meu Pai, da Tua graça agora sobre eles, que eles sejam cheios da Tua presença, que eles sejam cheios da Tua graça, Senhor Jesus. Por isso, meu Pai, hoje, Senhor, aviva a Tua igreja, que nós estejamos perseverantes, unânimes em oração, clamando o Teu nome, buscando a Tua presença, Senhor Jesus. Por isso, Senhor Jesus, toca sobre cada coração que aqui chegou, cada vida que aqui entrou, meu Senhor. Eu não tenho poder de convencimento, Senhor Jesus, eu sou pó, sou barro, como todos nós, mas a Tua palavra, Senhor, o Teu Espírito é que nos constrange, é que nos ensina, é que abre o nosso entendimento. Então a minha oração nesse momento é: abre o entendimento da Tua igreja, abre o entendimento do Teu povo, abre o entendimento de cada um de que aqui está, Senhor, que eles possam olhar para dentro de si, com sinceridade do coração, e falar: Senhor, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso, Senhor, orar, eu preciso clamar, eu preciso insistir, Senhor Jesus. Por isso, Deus, renova a Tua igreja nessa noite, ministra a Tua glória, ministra os Teus propósitos, é o que nós te pedimos e te oramos, em nome de Jesus.